Né? Tá aparecendo aqui com tudo. Comecemos com o seguinte: sejam A e B reais, com A menor do que B, F uma função contínua no intervalo fechado AB, com f de x maior do que ou igual a zero, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo fechado AB, ômega, a região plana, a região ômega contida em R2, ômega a região, vou colocar assim, ômega, a região, se eu escrever assim, você já sabe que está no plano, tá? A região do R2 conjunto formado por cada par ordenado xy do R2, está o quê? O x está entre A e B e o y está entre 0 e f de x. Eis o porquê de f de x exigido maior do que ou igual a zero, qualquer que seja o x, no intervalo fechado AB. E S, o sólido de revolução obtido, pela rotação de ômega em torno do eixo das abscissas, que é o eixo das abscissas, que é o eixo de equação y igual a zero. Tá? Então, que sólido é esse? Ó, olha o que você tem. Você tem o eixo das abscissas aqui. Bem. Aí você tem, ao longo do intervalo fechado AB, você tem uma função que é contínua nesse intervalo fechado AB. Vou exagerar porque é uma função qualquer. Que você tem uma função contínua nesse intervalo, uma função f, tá? Uma função f que é contínua nesse intervalo e não negativa. E não negativa para quê? Para exatamente você ter o quê? Uma região ômega limitada ao longo do intervalo fechado AB pelo gráfico de f, pelo eixo das abscissas, que é esse eixo aqui. Então você tem essa região ômega aqui, ó, região ômega, tá? Vou marcar essa região ômega uma vez, mas vou apagar para não poluir o termo, mas você já sabe quem é ômega, tá aqui, tá bem definida, tá certo? Então tá aqui, essa é a região ômega. E agora eu vou rotacionar essa região em torno do eixo das abscissas, que é esse eixo. Ao fazer isso, eu obtenho um sólido de revolução, que é o sólido que eu vou desenhar assim, ó. Revolução. E veja você que eu obter esse sólido aqui, é uma parte que eu não vejo, que está por trás, e ela satisfaz isso. Tá? Vem isso aqui, desse sólido
que satisfaz isso aqui. Você concorda comigo? Tá? É um sólido de revolução, não é? Vou desenhar melhor, né? Até aqui. Melhor desenhado. Você entendeu? Tá? Esse sólido é esse aqui. O meu objetivo na aula de hoje é definir o volume desse sólido. Como é que eu meço o tamanho desse sólido? E um sólido, a sua medida é o que nós chamamos de seu volume, tá? Então, qual é a definição para o volume desse sólido? Você já tem essa definição em alguns casos particulares, lá no ensino médio, alguns casos lá no ensino médio. Primeiro deles, o exemplo mais simples de sólido dessa família de sólidos de revolução é o cilindro circular reto. Como é que você obtém um cilindro circular reto? É só você girar, tá, um retângulo de raio R e altura H, onde uma das bases está sobre o sólido, que será o sólido de revolução. Ao girar essa região, você obtém o quê? Um cilindro circular reto. Porque você não vê, tá por trás. Esse é o sólido S, cujo volume já está definido para você lá no ensino médio. Qual é o volume de S? Qual é? O volume de S, qual é? É a área da base, que é π vezes R ao quadrado vezes a altura. O outro exemplo de sólido de revolução, outro exemplo, é o cone circular reto, de raio R e altura H. Você tem 0, você tem H aqui, H positivo, e você tem uma altura R aqui. Então você gira, faz uma rotação desse triângulo retângulo. Triângulo retângulo aqui. Aí o que é que você obtém, hein? Ao fazer isso, você obtém o cone circular reto. Tá? Que é sólido. Que também há uma fórmula para o cálculo do volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura, tirada de alguma maneira. E o exemplo mais interessante é a esfera. A esfera é uma superfície de revolução, é chamada superfície de revolução, que é obtida ao fazer uma rotação de quem? Do semicírculo. O semicírculo de raio quê? De raio R. Você tem o semicírculo de raio R. Tá? Você tem essa região aqui, essa região limitada. O semicírculo está aumentado desse círculo. Então você pega esse semicírculo, rotaciona em torno do eixo das abscissas e você obtém uma esfera. A esfera de raio R, que é essa esfera aqui, ó. Bom, isso aqui é visível, isso aqui está por trás, isso aqui é visível e está lá por trás. É a esfera de raio R. Então, são 3 exemplos de sólidos de revolução, obtido pela rotação de regiões planas. A região plana aqui é o retângulo. Tá? E isso é básico para o que eu farei aqui. Então vamos definir o volume desse sólido S. O sólido S obtido pela rotação de ômega, tá? Que é essa região aqui, em torno de quem? Em torno
do eixo das abscissas. Então, eu continuo aqui, ó. Para cada partição P de AB, melhor escrevendo, dada uma partição P igual a x0, x1, xn do intervalo fechado AB com coeficientes C1, C2, Cn, tá certo? Seja para cada i de 1 até n, para cada i de 1 até n, sejam, tá? Sejam para cada i de 1 até n, RI, o retângulo com base no intervalo xi menos o xi, o subintervalo da partição, tá? E a altura f de CI. Altura f de CI. CI, C1, C2, Cn são as crescentes. E CI, o cilindro de revolução obtido pela rotação de RI, do retângulo RI, esse retângulo que eu defini aqui, em torno do eixo das abscissas, em torno de y igual a 0. Em torno do eixo y igual a 0. Não está assim. Em torno do eixo y igual a 0, que é o eixo das abscissas. Então, observe, ó, que eu tenho. Vou apagar isso que está aqui. Vamos. Então, eu vou repor essa região, só a região ômega aqui. Daqui o A e o B, ó. Tá? Você tem o A e o B. Tá aqui, ó. O A e o B. Tá aqui esse tamanhozinho aqui, não precisa nem medir, porque vai dar igual aqui, tá aqui, ó. O tamanho aqui é o F de A, né? Mas aqui sim. É o F de B. E vou repor o gráfico, tá? Então, como é assim, né? Assim, aí faz isso, aí faz isso. Aqui. Mesma F. Da mesma F lá. E vou pegar uma partição aqui, mas só com 3 subintervalos. Se você entender com 3, você entende com mais. Tá aqui. A, x1, pega aqui o x2 e pega o B como sendo x3, x0, x1, x3, A igual a x0. E coeficientes C1, C2, tá? Cn.
3 coeficientes. Então você tem o primeiro retângulo. Quem é um retângulo R1? É o retângulo cuja base está em AX1 e cuja altura é F de C1. Então esse retângulo aqui. Esse é o retângulo R1. Não vou colocar R1 não, mas você entende que é isso aqui, para não poluir a figura. Quem é o retângulo R2? A altura é F de C2. Aqui, F de C2, certo? E a base X1, X2. Então você tem esse retângulo aqui. E o outro retângulo? Altura F de C3, base X2, X3, que é o tanto aqui, esse retângulo. Agora eu vou rotacionar cada um desses retângulos, como está especificado aqui, obtendo cilindros. Quem é o cilindro C1? O cilindro C1 é esse cilindro aqui. Eu não vejo, tá? Tem um negócio aqui, né? Vira aqui, esse cilindro C1. Tá? Tem o cilindro, o outro cilindro, o segundo cilindro, para esse caso aqui, é o cilindro que? C2. Tá? Tá aqui. Tá aqui. Você tem o cilindro C2, que é esse cilindro aqui, ó. Ao fazer isso, por exemplo, isso aqui você não enxerga mais, né? Tá dentro, tá certo? Isso aqui está dentro, está pontilhado. Isso aqui você vê. Mas você tem o cilindro C2, que faz essa volta, né? Então, um pontilhado lá por trás, que vem para cá. Então, você tem o cilindro C2. Ó. E você tem uma coisa aqui por dentro, tá? Que você não vê. Não, pontilhado que você não vê. Então, vamos desenhar isso aqui pontilhado, que você não enxerga mais, tá? Porque está dentro do cilindro C2. Aqui. Até aqui. Isso aqui você vê. Certo? E tem o terceiro cilindro, que é o cilindro que? C3. Então, esse é o cilindro C1, esse é o cilindro C2, e esse aqui é o cilindro, ó, C3. Aqui, que é esse cilindrozinho aqui, ó. Contornando aqui. Vocês estão entendendo? Ó. E com o desenho desse cilindro, você não vê mais isso aqui, né? Isso aqui está lá, que é a altura que está lá dentro, tá? Que é o F. Concorda comigo? Tá? Então você tem agora, tá? Tem uma curva aqui por dentro, né? Que não vou desenhar para não poluir mais, tá? Você tem isso aqui, pronto, tá beleza. Então, no caso aqui, você tem, como o N é 3, você tem 3 cilindros. Mas, situação geral, você tem N cilindros. Tá? E o que a intuição me diz é o seguinte. Se a norma da partição é um número próximo de zero, quem é a norma de uma partição? Por definição, a norma de uma partição é o comprimento do maior dos subintervalos da partição. Lá do cálculo você vê isso. É o maior dos valores ΔX. Você tem o ΔX0, que é o x1 menos x0, que é o comprimento do primeiro intervalo. x2 menos x1, comprimento do segundo intervalo. O maior desses valores é a norma da partição. Ora, se a norma da partição relativa ao comprimento do intervalo é um número próximo de zero, isso significa que a minha partição tem muitos subintervalos e, importante, todos eles bem finos. Então, ao montar essa figura aqui, que é um bolo de noiva, tá? Deitado, com uma norma tendo partição próxima de zero, significa que eu tenho muitos bolos desses, muitas camadas dessas aqui, muitas camadas, todas muito finas.
De modo que a intuição me diz o seguinte: quanto mais